Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Após 16 anos, Antônio Amaro de Souza deixa a direção da TV Legislativa. Direito administrativo é tema de formação na Câmara para servidores públicos. A audiência pública discute a situação econômica dos hospitais filantrópicos de Blumenau e região. Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2016. O TVL Notícias está no ar. O TRE divulgou nota alertando prazos do calendário eleitoral deste ano. A partir de hoje, não é mais permitida propaganda partidária gratuita e nem paga. Já a partir de amanhã, há uma série de vedações que passam a valer para agentes públicos, como a desincompatibilização de servidores que desejam ser candidatos em outubro. No site do Tribunal Superior Eleitoral é possível ver o calendário completo com cada restrição e a data específica. O site, lembrando, é o www.tse.jus.br. Situação financeira dos hospitais filantrópicos aqui de Blumenau é discutida em audiência pública na Câmara. Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Blumenau promoveu uma audiência pública para discutir a situação econômica dos hospitais filantrópicos de Blumenau e região. O cenário preocupante do setor foi o que levou o Legislativo a debater o assunto com autoridades municipais, estaduais e representantes da saúde. Acredito que os hospitais todos estejam passando por uma situação financeira difícil, não só pela economia, mas isso é um impacto em relação à deficiência e à defasagem da tabela SUS em relação à remuneração paga pelo serviço prestado pelos hospitais. Nós temos procedimentos da tabela SUS que há mais de 20 anos não são reajustados, em especial os hospitais que atendem a média complexidade, né, são os que mais sentem o impacto. Também acredito que a suspensão das campanhas de cirurgias eletivas por parte do Ministério da Saúde do ano passado, de junho do ano passado para frente, também trouxe um impacto financeiro para os hospitais, em especial os hospitais de pequeno porte. De acordo com a Federação dos Hospitais e Entidades Filantrópicos de Santa Catarina, nos últimos 12 meses, no Brasil, 228 hospitais filantrópicos foram fechados devido à situação econômica e financeira. Com isso, a população sai perdendo. Porque quem atende a população, principalmente no interior, pequenas cidades, são os hospitais filantrópicos. E se não houver recursos, eles poderão fechar as portas sim. Porque se eles manterem a porta aberta, eles terão que atender. Então, a maneira de não atender a população é fechar as portas para não ser punido. Porque você tem as portas abertas, você é obrigado a atender. E como é que você vai atender sem recursos, né? O presidente da Federação dos Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina ainda destacou que a porcentagem de atendimentos pelo SUS é maior, mas que o pagamento não. Nós, hospitais filantrópicos, nós atendemos em torno de 68% dos pacientes do Sistema Único de Saúde e nós estamos passando uma dificuldade muito grande. Enquanto o Estado, os hospitais do Estado atendem 32% e fica com 50% de recursos. Então, praticamente é desproporcional, onde nós fizemos atendimento e não recebemos o recurso. A gente espera que o governo federal sensibilize, que os nossos políticos sensibilizem, que haja um reajuste da tabela SUS, haja liberação de recursos, até pelo governo federal, estadual também, que a gente acredita, ele deixando de pagar dívida do Estado para o governo federal, que ele coloca alguma parte desses recursos para a saúde dos hospitais de Santa Catarina, que estão com um atraso na parte dos incentivos, o mutirão de cirurgia. A principal dificuldade ressaltada pelos representantes de hospitais é receber pelo trabalho já prestado. Primeiro, receber aquilo que a gente já trabalhou. O Santa Isabel agora está com 4 milhões e 800 mil reais para receber, muito dinheiro faltando no caixa e também a situação do déficit que existe para cada atendimento que a gente tem do SUS, né? O problema é que ultimamente a gente só está conseguindo contato e correr atrás daquilo do que nos devem. E a gente não consegue evoluir para alguma situação de melhora. No término da audiência foram feitos alguns encaminhamentos que serão deliberados na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau. Também o secretário de Saúde do Estado, depois de ouvir todos, reforçou
que há muitas medidas a serem tomadas. Nós temos uma série de ações a serem tomadas, acho que nós temos que nos mobilizar, especialmente na questão da busca de novos recursos, acho que a aprovação de alguns projetos que visam colocar mais recursos para a saúde, não é para a Secretaria, mas para a saúde, são extremamente importantes. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Vivian Kreutzfeld, foi reeleita para o cargo. A eleição aconteceu nessa semana com votação dos trabalhadores sindicalizados. Vivian, que já preside o Sintrafit há 10 anos e vai ficar por mais 5, encabeçou a chapa 1 e recebeu 3.481 votos, contra 1.880 da chapa 2 e 1.970 votos da chapa número 3. E você vai ver a seguir. Após 16 anos, Antônio Amaro de Souza deixa a direção da TV Legislativa. Direito administrativo é tema de formação na Câmara para servidores públicos. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Atenção para a contagem regressiva. Vem aí mais uma atração campeã na preferência do público blumenauense. Show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A entrada corresponderá à doação de um livro de literatura em bom estado ou de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento. Os livros arrecadados serão destinados aos projetos de leitura da Fundação Cultural de Blumenau e os alimentos à entidade de assistência social. Prestigie mais esta atração top de linha. Convide seus amigos e sua família para o show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. Apoio Câmara de Vereadores de Blumenau e TVL, o canal da comunidade. Estamos de volta. A Vigilância Epidemiológica divulgou um balanço da vacinação contra a gripe para crianças entre 5 e 10 anos de idade aqui em Blumenau. Neste grupo, que teve a vacina liberada depois da campanha nacional, foram vacinadas em 2 semanas cerca de 10 mil crianças. No total, desde abril, em todos os grupos de risco, se vacinaram na rede pública contra a gripe aqui em Blumenau cerca de 154 mil pessoas. Evento da Escola do Legislativo, em parceria com a OAB, leva capacitação sobre direito administrativo para agentes públicos. Cerca de 60 pessoas, entre servidores da Câmara e diversos órgãos públicos, estudantes de direito e líderes comunitários, participaram nesta semana no plenário da primeira etapa da formação continuada em direito administrativo. O palestrante foi o advogado especialista em direito público, José Bento de Oliveira. Aqui nós temos muitos estudantes de direito, os próprios servidores públicos mesmo, entender essa função do Estado, para que o Estado existe, qual é o papel do Estado, os limites do Estado, e também a relação do Estado com o seu povo, do Estado com o cidadão. Então a ideia é essa, é trazer essa noção de Estado, também falar um pouco sobre o direito administrativo, que está inserido em praticamente todas as áreas da nossa vida, mas que infelizmente poucas pessoas conhecem. Então a ideia é trazer esse conhecimento a melhorar, quem sabe talvez um pouquinho mais essa relação, quer seja do Estado com o cidadão ou mesmo entre as pessoas. Além das funções do Estado, o advogado explicou os princípios e os atos administrativos. A proposta da formação continuada é oferecer conhecimento teórico e prático para o desempenho dos agentes públicos. A associação, nós trabalhamos diretamente com o direito administrativo e isso na gestão dos municípios é diário, E a importância trazida pelo Bento em relação à efetivação mesmo, aos municípios conseguir cumprir sem desrespeitar nenhum poder, enquanto executivo não desrespeitar o legislativo e nem o judiciário, mas proteger a sua própria gestão sem comprometê-la. Foi bem importante. O treinamento foi oferecido gratuitamente pela Escola do Legislativo da Câmara, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Subseção de Blumenau. 2 novos encontros da mesma formação estão programados e o próximo vai ter como assunto licitações e contratos administrativos. A segunda etapa vai ser no dia 20 de julho, também tratando sobre o direito administrativo, mas
em outros moldes, né? O seminário ele é 3 etapas, né? Mas cada etapa ele é individual. Então, assim, a pessoa ela faz interesse naquele tema que ela tem interesse. Quem que pode participar e como é que faz a inscrição? Bom, os servidores da Câmara de Vereadores, né? Servidores de órgãos públicos, estudantes e a comunidade em geral. Para se inscrever? Através do site da Câmara de Vereadores. Agora você confere os destaques da sessão ordinária aqui na Câmara. A sessão ordinária desta quinta-feira, dia 30 de junho, foi marcada pela solenidade de homenagem ao ex-diretor da TVL, Antônio Amaro de Souza, que deixou o cargo após 16 anos de serviços prestados à imprensa do Legislativo. Foram mais de 4 décadas de trabalho, empenho e dedicação aos meios de comunicação da cidade. Agora, o amigo ex-chefe Tico vai curtir merecida aposentadoria. Essa etapa, esse ciclo encerrou, né? A gente implantou um sistema de televisão legislativa, fomos pioneiros de Santa Catarina e construímos essa história junto com vocês, companheiros de trabalho, junto com os vereadores que sempre souberam respeitar e valorizar a TV legislativa, junto à sociedade que sempre soube valorizar. Eu estou encerrando um ciclo agora, me aposentando, e levo com muito carinho o trabalho que a gente executou aqui na cidade. O futuro já está nos seus braços. Esse é meu neto. E é para ele que eu vou me dedicar agora. Eu falei que agora eu vou ser avô 24 horas. Para ele e para minha neta. O presidente da Câmara de Vereadores, na legislatura de 1999 e 2000, período em que a TV Legislativa foi instalada, Deusdito de Souza falou dos desafios para montar a nova TV e a formação da equipe, liderada desde o início por Antônio Amaro de Souza, o Tico. Acreditei no Tico como qualquer um que já o conhecia iria acreditar, pelos relevantes serviços que prestava já para a comunidade. Eu tive o prazer de, quando ele trabalhava no Executivo, eu era o líder do governo, no governo do Renato de Melo Viana, e foi ali que eu conheci efetivamente o Tico. Mas a jornada do Tico não se encerra hoje. Nós sabemos que ele vai descansar, naturalmente junto a seus familiares, merecidamente. Com esse trabalho eminentemente técnico, nós podemos ter um orgulho tão grande da TV Legislativa, porque quando presidente eu vi quantas câmaras municipais, até de outros estados, vinham aqui buscar o ensinamento e aquilo tudo que nós tínhamos enraizado aqui através do Tico. Por isso, fico feliz por essa homenagem, é merecedora e certamente ele vai nos deixar saudade. Mas ele deixou o legado e a continuidade desse grande serviço que ele prestou para todos nós vai ficar marcado para sempre na história do Legislativo Municipal. Entre os profissionais que iniciaram a trajetória da TVL está o jornalista Marcos Roberto Jana. Marcão destacou o profissionalismo e a forma como Antônio Amaro de Souza conduzia os trabalhos no comando da emissora legislativa. A missão de levar o trabalho com isenção, o trabalho dos parlamentares com isenção para a nossa comunidade. E foi isso que a gente procurou fazer e nós fazemos isso, Minosso, nesses 16 anos. Fora das câmeras, nós tínhamos o convívio do amigo, né? O convívio daquele familiar, daquela pessoa que nos dava conselho, que nos incentivava, né? E que acabava fazendo com que as coisas acontecessem na TV Legislativa. Então, esse momento de despedida do Tico é um momento de dor para a gente, porque ele fundou a televisão, ele deu a linha mestra para a televisão e hoje está se desligando. Lógico, se aposentou, tem que descansar, né? Mas a gente fica com aquele sentimento, né? De uma pessoa muito querida que passou pela nossa vida e deixou um legado pela TV Legislativa. Após a homenagem, os vereadores aprovaram em redação final o projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. O projeto foi aprovado com 2 emendas incorporadas. Também foi aprovada a resolução da mesa diretora que dispõe sobre a Comissão Interna de Acidentes da Câmara de Vereadores e o projeto que regulamenta o uso de veículos oficiais do Legislativo. Outra resolução da mesa diretora altera temporariamente o horário das reuniões ordinárias para as 9 horas, no período de 5 de julho a 3 de outubro.
Lembrando que a TVL reprisa a sessão ordinária da Câmara de ontem. No domingo à tarde, todas as falas dos vereadores na tribuna estão disponíveis lá no site da Câmara Municipal. A Praça Cirilo Tais, perto do Terminal da Velha, recebe amanhã a primeira edição do projeto Praça Lilás. A proposta é transformar os espaços públicos e promover encontros e trocas das comunidades. Estão previstas rodas de conversa, jogos, ações de saúde e outras atividades. O evento começa às 10 horas da manhã e segue até às 4 da tarde. Algumas aberturas de sol no período da tarde em Blumenau, maior presença de nuvens devido a perturbações em níveis médios e altos da atmosfera. A temperatura máxima oscila entre 22 e 24 graus e para o final de semana segue essa mesma condição de tempo. Presença maior de nuvens no período da manhã e mais abertura de sol no período da tarde. Com relação às temperaturas, as mínimas entre o finalzinho da madrugada e início da manhã oscilam entre 13 e 15 graus e as máximas entre 22 e 24 graus. Para o início da semana que vem a gente não tem mudança significativa na condição de tempo, segue esse mesmo padrão aí de presença de nuvens no período da manhã e abertura de sol no período da tarde. Direto do Alerta Blue para o TVL Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta sexta-feira está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição e um excelente final de semana para você.